de Campina Grande, Pedro Barbosa, a quem eu agradeço a presença no programa. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite. Obrigado. Dizemos nós aqui. Por que aqui se levantam tantas dúvidas sobre a urna eletrônica, Pedro? Bom, primeiramente, como você já disse, eu sou doutor e participei em 2017 dos testes públicos de segurança da urna eletrônica, um grupo composto por 5 membros, hackers, usando as palavras do próprio TSE, para testar as urnas eletrônicas. Isso lá em Brasília? Em Brasília. No TSE? Isso. E já foram feitos 4 desses testes. Todo ano antes de eleição, esses testes são feitos e em todos eles, falhas graves foram encontradas na urna eletrônica. Os senhores encontraram possibilidades de invasão, por exemplo? Tem essa possibilidade? Vulnerabilidades. O TSE organiza esses testes com o intuito de detectar essas vulnerabilidades e que sejam corrigidas antes das eleições. Então, vocês encontraram possibilidade de se acessar o sistema? Exatamente. Testes anteriores tiveram êxitos, por exemplo, em quebrar o sigilo do voto. O nosso, que foi o do ano passado, que teve maior êxito, foi invadir, de fato, a urna eletrônica. Adulterar o software que é executado na urna eletrônica e, consequentemente... Mudar, digamos, o resultado. Nós tivemos progresso nessa parte de mudar o resultado. Nós conseguimos, por exemplo, pedir o armazenamento de um voto do eleitor, o que causou um erro de consistência na urna, apresentou na tela, mas minutos antes de conseguirmos, de fato, mudar o voto, os testes acabaram. O pessoal do TSE, porque às 6 horas era a hora de terminar os testes, e eles não deixaram fazer. Estava nas regras que os testes realmente iam acabar às 6 horas. Cada carga na urna, porque o nosso ataque era basicamente infectar um cartão de memória que carregava os programas na urna, então nós conseguimos infectar esse cartão para colocar nossos próprios programas na urna, ou seja, nossos programas eram rodados na urna, então tínhamos total controle sobre a urna. E cada carga na urna demora em torno de 40 minutos, porque ela faz vários testes. Sim. Se o teclado está funcionando, se a bateria está funcionando, coisas do tipo. Então, demora em torno de 40 minutos. Nós tínhamos um ataque pronto, perto das 6 horas, para que realmente adulterasse os votos, mudasse o voto de um candidato para outro, mas nós não conseguimos fazer esse teste no final. No entanto, um que impediu o armazenamento de um voto para um candidato, nós conseguimos fazer e deu certo, e o pessoal do TSE viu isso acontecendo. Ou seja, eles fazem isso um ano antes, digamos, isso, ou no ano anterior à eleição, para dar tempo de corrigir alguma coisa, seria isso? Exatamente. Esse é o objetivo principal do teste. Agora, quem garante que depois disso corrigido, não haja de novo a possibilidade de uma infecção, digamos? Com referência a essas vulnerabilidades que nós encontramos, existe um chamado de reteste, certo? Que nós voltamos para Brasília, porque nós encontramos as vulnerabilidades, damos sugestões para que eles façam as correções, voltamos a Brasília depois e verificamos se elas de fato foram corrigidas. Sim. O problema é que sabe-se, a comunidade técnica sabe-se, que não existe sistema 100% seguro. Nós tivemos invasões já ao sistema do Pentágono, Departamento de Defesa norte-americano, da NASA, a Agência Espacial. Quer dizer, se invade isso e se invade os sistemas bancários, por que não a urna, não é? Exatamente. Empresas grandes são invadidas por aí. Então, é um consenso de que não existe sistema 100% seguro. Então, nós encontramos algumas vulnerabilidades, elas foram corrigidas, no entanto, não tem como garantir que outras vulnerabilidades que nós não detectamos, por exemplo, porque os testes são bastante restritos, nós temos pouco tempo. Que não tenha dado tempo vocês observarem naquele dia. Identificar, exatamente. Então, elas podem existir e podem ser brechas aí para que se possam Quer dizer, para quem é leigo, o eleitor que está em casa agora almoçando, nos assistindo, ele tem dúvidas em relação a essas dúvidas são pertinentes, né? Ele não sabe como, mas ele sabe que o processo pode ser adulterado, modificado, não é verdade? Exatamente. Com o mecanismo atualmente que nós temos nas eleições brasileiras, que é puramente eletrônico, sim, existe essa possibilidade. Tudo bem. Então, o doutor Pedro Barbosa, doutor em Ciência da Computação aqui pela nossa UFCG, pesquisador da universidade, ele esteve lá no TSE e está nos dizendo aqui que há possibilidade, sim, de uma adulteração, de uma invasão da urna eletrônica. Eu não entendo nada disso, minha área é essa aqui, que vocês sabem, mas eu sempre desconfiei, porque tudo que o homem faz tem falha. Ora, se invadiram o sistema de defesa dos Estados Unidos, que a gente supõe que é um dos mais seguros do mundo, da Agência Espacial Norte-Americana, do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa, por que não a urna? Dizem, não, mas ela não está
conectada à internet. Mas aqui está o homem que entende, dizendo que há possibilidade sim. E depois das nossas mensagens, que chegam até você aí na hora do almoço, eu vou saber do Pedro por que é que em outros países como Japão, Alemanha, Estados Unidos, o pessoal não utiliza um sistema semelhante. Talvez ele saiba nos explicar. Voltamos já já. Mais apetitosa, mais gostosa, mais rápida, mais sabor. Uma pizzaria onde tudo é mais. Menos o preço, é claro. Pizzaria Mais Sabor. Rua Aldom Bezerra, 175, Liberdade. Delivery 3088-5795. WhatsApp 991940101. Chegou a hora. O que vai acontecer nos próximos 4 anos depende do seu voto. Mas quando a gente compara, fica fácil escolher. Só existe uma opção que não seja sombra nem fantoche. Que seja um líder de verdade. Que seja capaz de trazer saúde, segurança, emprego e educação para o paraibano. O único com ideias novas, com propostas concretas. E ele você já conhece. É Zé Maranhão, governador. A segurança que a Paraíba precisa. O ex-secretário de Estado do Paraná, Pepe Richa, Pepe, irmão do ex-governador e candidato ao Senado Beto Richa, teve a sua prisão temporária convertida em preventiva na noite do último sábado. Com a decisão, seu Pepe ficará detido por tempo indeterminado, conforme prevê hoje a legislação brasileira. Pela decisão do juiz federal substituto Paulo Sérgio Ribeiro, esse homem é da 23ª Vara Federal de Curitiba, mais 4 acusados na Operação Integração tiveram igualmente a prisão temporária convertida em preventiva. Foram os senhores Ivano Abdo, Elias Abdo Filho, isso aí são pai e filho, Evandro Couto Viana e Cláudio José Machado Soares. Segundo o Ministério Público, o governo de Beto Richa, no Paraná, tinha uma quadrilha instalada dentro do palácio. Como se sabe, Beto Richa era governador, foi governador até abril, renunciou para disputar o Senado pelo seu estado e depois da prisão dele, semana passada, ele foi solto, mas ficou preso um dia, 2 ou 3, ele despencou nas pesquisas eleitorais para o Senado, lá no estado do Paraná. E a gente vai seguir conversando, batendo papo hoje com Pedro Barbosa, que é mestre, doutor, pesquisador em ciência da computação pela nossa UFCG. Pedro, você é made in Campinas, é nascido aqui? Isso. Nascido aqui. E estudou, a sua graduação foi na própria UFCG? Isso, estudei, pesquisei na UFCG. Atualmente eu trabalho no Laboratório de Sistemas Distribuídos, lá mesmo, na UFCG. Mexendo com essas coisas... De segurança. De segurança, de eletrônica e tal. Isso. Tem muita coisa que vocês descobrem nesses estudos, nessas pesquisas? Lá o nosso objetivo é mais com o intuito de defesa. Nós desenvolvemos mecanismos para nos defender. Esse caso das urnas eletrônicas, lá o que nós fizemos foram testes de ataque, com o objetivo de explorar vulnerabilidades. Eu vi há alguns meses uma declaração de um militar de alta patente das Forças Armadas brasileiras, dizendo que os engenheiros do Exército, não sei se você conhece, o IME lá no Rio, Instituto Militar de Engenharia, ali na Praia Vermelha, que o TSE não permitiu que os engenheiros do IME participassem desses testes. Que interpretação você dá a isso? Quando nós estávamos lá na bancada, com os nossos computadores fazendo os testes, o pessoal do Exército estava atrás da gente observando. Eles não tinham um grupo de testadores, como, por exemplo, a Polícia Federal tinha. Mas eles observaram todo o processo. Ficaram olhando lá, mas não participaram, né? Não. Não pegaram nas máquinas. Não. A gente conversava aqui durante o intervalo sobre a época em que a eleição no Brasil era feita com a cédula de papel e a apuração demorava e aqui e ali se recontava os votos e tal. Na eleição feita com urna eletrônica, não há possibilidade de recontagem, ou há? Atualmente, não. Isso, no seu modo de ver, é uma falha? Sim, porque
A urna eletrônica atualmente ela é totalmente dependente do seu software, dos seus programas que rodam, que fazem a contagem dos votos, enfim. Isso na comunidade, certo? Na pesquisa, certo? Isso é considerado como se fosse uma falha, porque se o software, um atacante tem controle sobre esse software, inclusive nesses testes a gente sempre considera que o TSE é uma entidade confiável, você precisa confiar incondicionalmente no TSE para que nós tenhamos eleições justas, porque eles mesmos que fazem esses programas. E faça valer a democracia, né? E faça valer a democracia, exatamente. Mas é completamente dependente do seu software. Se tivéssemos um registro físico do voto, certo? Uma impressão, por exemplo, para que possibilitasse a recontagem e comparar com o que está armazenado eletronicamente, aí sim teríamos uma melhor auditoria. Quando encerra-se a votação, tem aquela história de, hoje não sei se é mais o disquete, é o software, tira isso, leva para ali. Nesse tira daqui, leva para ali, tem possibilidade de uma alteração, de uma troca de alguma coisa? Então, apesar de existirem vulnerabilidades, mas nós não podemos dizer também que o TSE não implementa mecanismos de segurança. Ele implementa. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de a verificação do boletim de urna, o BU. Esse se imprime, né? Isso. A urna, no final da eleição, ela imprime... É como uma máquina registradora de uma loja onde a gente compra alguma coisa, né? Sai lá aquela tirinha de papel, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Que ela imprime, por exemplo, quantos votos cada candidato teve, certo? É o apurado daquela urna. Né? Daquela urna, exatamente. O agregado daquela urna. Daquela urna. Então, é normalmente fixado na parede, na porta, que ele possui um código de barra, um QR Code, que alguém pode conferir se aquele boletim de urna está ok com a totalização. Com o que vai aparecer lá no painel do tribunal, né? Exatamente. Então, nesse meio termo aí, existe esse processo de transparência, de que você pode conferir se o que a urna imprimiu, o agregado da urna, realmente bate com o que foi totalizado. No entanto, a verificação, se cada um dos votos dos eleitores está correto neste agregado, neste boletim de urna, não tem como saber. Hoje em dia não tem. É uma falha. Exato. É uma falha. Agora, muita gente diz, inclusive o candidato que advoga a tese do voto impresso, que seria diferente daquela cédula de papel que nós tínhamos antes. Sim. Esse voto impresso seria possível e que garantia se daria de que o sistema também funcionaria? A questão do candidato a advogar, nós, testadores, somos totalmente apartidários. Nós não temos nenhuma relação com eles, né? Nem deveria, né? Isso, exatamente. Mas nós defendemos também a questão do voto impresso. E seria da seguinte forma. Esse voto impresso seria o quê? Paulo Roberto chega lá, vota, aí alguém daria o meu ticket do meu voto, seria assim ou não? Você teria a urna eletrônica como é atualmente, você vota, e aí ao lado da urna existe uma impressora, certo? Por trás de um vidro, que ela vai imprimir, certo? E você por trás de um vidro vai ver o papel e vai poder conferir se você não está leva lá registrado alguém. De forma alguma. Mas você viu, né? Exatamente, você viu, você atestou que aquilo está correto, porque você viu os votos, você aperta na tecla confirma. Esse papel ele é cortado e cai numa caixa que é embaralhada. Para uma possível conferência, digamos. Para uma possível conferência a posteriori e que pode ser feita de forma pública, né? Com segurança, em um perímetro, enfim. Para que verifique se realmente está de acordo com os votos eletrônicos. Seria uma garantia a mais. Exatamente. Mas eles não permitem, não querem que isso aconteça, né? O TSE, ele faz em poucas urnas, parece, só para uma comprovação, né? Não, nas eleições de 2018 não teremos isso, porque o STF barrou, certo? No entanto, o TSE, ele tem um projeto para isso, tem um protótipo com impressora, publicou no ano passado um artigo científico numa Conferência Brasileira de Segurança, no SBSEG, sobre isso, certo? Então, eles têm um projeto legal que os pesquisadores acharam interessantes sobre isso do voto impresso. Mas em 2018 nós não teremos isso. Quer dizer, hoje, eu e você e todos nós votamos, mas não sabemos se o nosso voto vai para a ONU conforme nós colocamos. Na verdade, podemos dizer isso, né? Isso. Essa afirmação não é incorreta, né? Não. A gente pode suspeitar. Os países mais desenvolvidos, eles não adotam o voto puramente eletrônico como no formato atual. Eles possuem eletrônico e o registro físico. Eu fico imaginando o seguinte, a gente sabe do poder tecnológico de um Japão, de uma Coreia do Sul, não é verdade? Sim. De uma Alemanha, dos próprios americanos. E por que não isso lá? Por que não tem urna eletrônica nesses lugares, né? É uma boa pergunta.
Ninguém sabe. Eles possuem, normalmente, uma mistura, né? O eletrônico, de fato, possui várias vantagens, agiliza bastante o processo, mas eles também possuem o registro físico para ter, sim, uma auditoria. Quem trabalha nisso como você, sonha só com coisa de número, computação, fica meio que ligado só nisso ou não? Tem hora que você desliga total para viver as outras coisas. Às vezes é preciso desligar para viver as outras coisas. Ficar com a família, viajar. Esquecer um pouco essa coisa Isso, de número, de tecla de cálculo, né? Até porque, às vezes, quando você volta para o trabalho, né, você se sente mais produtivo. Sem dúvida. Dando uma refrescada, né? Isso. Quem lhe acompanha aqui é a sua primeira dama, sua esposa. Como é o nome dela? Larissa, que também é da área de computação. Então dá certo. Olha, os dois em casa, imagino eu, ficam lá mexendo em computador, em tudo, em toda essa parafernália eletrônica. Mas é só para descontrair o nosso papo. Eu faço outra pequena pausa e já volto para o bloco final da entrevista de hoje com Pedro Barbosa, da UFCG, que gentilmente veio conversar conosco sobre segurança das urnas eletrônicas. É preciso estar 100%, porque o mundo quer um máximo de pessoas como você. Venha para a Unifit, a maior academia da Paraíba. A poucos minutos de casa, aberta para toda Campina. Unifit, do tamanho dos seus desafios. Os atuais senadores da Paraíba aprovaram a reforma dizendo que a economia ia melhorar e gerar empregos. Na verdade, as votações dos senadores da Paraíba só retiraram direitos e dinheiro dos trabalhadores. Por isso, a Paraíba tem que eleger um senador com decência e mãos limpas. Nunca votei contra os direitos dos trabalhadores no Congresso Nacional e quero continuar com esse compromisso no Senado Federal. Festa de Santa Terezinha na Comunidade Católica Remidos no Senhor, de 22 de setembro a 1º de outubro. Dias 22 e 23, encontro para jovens no Santuário da Pequena Via, na Rua João da Mata, no centro. De 24 a 27 de setembro, missas e pregações, sempre a partir das 19h30. Também no Santuário da Pequena Via. De 28 a 30 de setembro, acontece o Levanta-te no Estadual da Prata, com a presença do Frei Josué. A programação será encerrada no dia 1º de outubro, às 19h30, com a missa solene no Santuário da Pequena Via. Comunidade Remidos. Olha, a Constituição brasileira completa 30 anos nessa semana das eleições. É uma coincidência. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição foi votada por 512 deputados e 82 senadores. Na Câmara, à época, havia 26 mulheres que participaram dessa Assembleia Nacional Constituinte. No Senado, no dia da votação, os historiadores dizem que não havia nenhuma senadora em plenário. O Brasil de 1988 tinha uma população de 141 milhões de pessoas, sendo que 75 milhões eram eleitores. Vejam que dado interessante. No total, 19 mil brasileiros apenas eram considerados analfabetos naquele ano. E Reginaldo me lembra aqui, ele tem a memória boa, que o salário mínimo na época era de 40.425 cruzados. O equivalente hoje a R$ 598. Então a situação era bem pior. São apenas dados curiosos dessa semana de aniversário de 30 anos da nossa Constituição. Pedro Barbosa, o que é que a gente pode falar sobre biometria na urna? É curiosa essa pergunta, porque durante os testes poucos de segurança, a biometria não entra, o mecanismo de biometria não entra para que nós possamos testar. É uma coisa estranha, né? Isso. Mas você acha que é possível, seria possível, como se faz em algumas empresas ou repartições públicas, alguém com silicone ou alguma coisa votar pelo eleitor que faltou? Seria possível? Sim, acredito que sim. Existem sistemas, né, que permitem esse tipo de ataque. Eu já trabalhei 3 vezes como mesário. Sim, já fui chamado pelo TSE para trabalhar. Aqui mesmo em Campina? Isso, aqui mesmo em Campina. Vi que existem brechas desse tipo. Você sendo da área, estando ali como mesário, mas também como observador, na verdade, percebeu que tem essa não percebi nenhuma fraude. Mas você percebeu que se alguém quisesse fazer, poderia tentar, pelo menos, né? Isso. Tentar. Porque ali, como tem muita gente na mesa, e às vezes um ou outro é ligado a um candidato, simpatiza com esse com aquele, é claro que um está olhando o outro.
Exatamente. Mas se houver, como a gente dizia, você já jogou bola de gude? Não. Sabe o que é bola de muito, gude? sim. Tinha um negócio chamado combinação contra o FEDA, lembra disso? Sim, que é para não deixar o cara entrar nas bolsas. Então, se houvesse uma combinação contra o FEDA, poderia fazer um esquema, não poderia, não? Sim. Eu fico imaginando essas coisas como leigo na situação. Porque as pessoas são tão criativas, não é verdade? E há os gênios do mal, não é verdade, Pedro? Uma coisa que não era relacionada à biometria, mas aconteceu, que era mesários, eles registrarem o voto de quem não... Quem não compareceu. Quem não compareceu, exatamente. E aí depois a pessoa ia justificar porque não compareceu, mas mostrava que ela votou. Então na última eleição tiveram alguns 1.000 e não lembro o número exatamente, mas não foi significativo o suficiente para ter uma mudança no resultado. Né? Mas alguém pelo menos fez alguma? Isso. Alguém? Ronaldo Cunha Lima, de saudosa memória, chamava esse povo de os vivos demais. Ele dizia que nós temos os vivos, né? Eu e você estamos aqui vivíssimos, mas tem também os vivos demais, né? Que tentam suplantar os outros na base da enrolada, da coisa errada. E vocês lá no TSE, quando se posicionavam assim, olha, a gente podia continuar, mesmo passando da hora, o que é que o pessoal dizia? O clima no TSE era bastante adversarial. Havia um certo conflito, digamos. Isso. Era de uma forma um pouco saudável, porque às vezes brincava também, dizia, por exemplo, vocês não vão conseguir nada, vocês não vão conseguir invadir, tá tudo seguro, tá tranquilo. Mas, querendo ou não, a gente sentia essa pressão, né? Porque eles ficavam próximos da gente falando isso. No final dos testes, nós quisemos continuar, porque o TSE ele faz um relatório, inclusive tudo que eu falei aqui está nesse relatório do TSE, está público, as pessoas podem pesquisar sobre a nossa invasão na urna, o que nós fizemos lá. E nós sugerimos que continuasse o nosso último teste para adulterar os votos e que não precisava entrar nesse relatório deles. Mesmo assim, eles não concordaram. E eu costumo dizer que foi igual a como é no MasterChef, né? Quando os cozinheiros terminam, levantam as mãos e não podem fazer mais nada. Terminou o tempo ali? Terminou o tempo. O cronômetro acusou, tchau, né? Exatamente. Está vulnerável, ok, mas a gente não quer ver o que vocês... Eu fico imaginando, assim, que essas pessoas... esse software foram feitos por alguém, não é verdade? Sim. Uma cabeça pensante ou várias cabeças pensantes que fizeram aquilo ali. Essas próprias pessoas podem ter um contrassistema que... Não é verdade? Que possa quebrar aquilo, imagino eu. Sim, você que é da área pode muito bem falar, né? Exatamente. Elas mesmo podem ter. Agora, é interessante porque as pessoas que desenvolveram o sistema estavam lá com a gente e nós fizemos várias demonstrações para eles. E era interessante ver a reação deles do que poderia ser feito ali naquela demonstração, no programa que eles fizeram. Por exemplo, nós adulteramos um texto, uma mensagem que era apresentada ao eleitor na urna, que o texto original era seu voto para, na tela onde ele digitava o número. Sim. E nós colocamos voto em 99. 99 não significa nenhum candidato, mas nós escolhemos esse número, né, para representar... Poderia colocar qualquer coisa ali, exatamente. Né? Então, demonstramos para ele, né, como fazer boca de urna na própria urna. Olha só. E aí foi ver eles, assim, surpresos com aquilo que a gente podia fazer, foi interessante. Você está convocado para trabalhar esse ano, não? Não, ele não deixa mais, né? Eu já como eu disse, eu já trabalhei 3 vezes como mesário, mas esse ano eu não fui convocado para trabalhar. Como você, da sua faixa etária, você está com 30 anos, aliás, aniversariou ontem, estava me dizendo aqui, tem outros camaradas, colegas trabalhando nessa área também na UFCG? Sim, tem um grupo de pesquisa lá. A área de segurança é algo que não é muito forte, não só aqui em Campinas, mas no Brasil, certo? Mas lá a gente tem algumas pesquisas, estamos avançando, sendo pioneiro em muitas áreas. A UFCG é tradicional, tem muita tradição em ciência da computação, sim. Né? Isso. Em segurança, nem tanto, mas o meu grupo, ele é pioneiro, não só em Campinas, mas no Brasil. Você pensa em continuar aqui ou nos deixar ir para outro lugar? Eu tenho projetos, tenho algumas ofertas para sair do país e estou analisando. Pedro, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa, parabéns, e que Deus continue iluminando sua mente para usá-la para o bem, que é isso que a gente sabe que você faz, viu? Vamos à última do Calçadão, senhor Reginaldo. Semana decisiva para o eleitor, para que o eleitor se defina em relação ao próximo domingo. Tem candidato para todos os gostos. Lembre-se que a decisão é sua. Cabe a mim, a você e a todos nós
buscar escolher melhor. Eu quero agradecer a sua atenção, sua companhia e fazer o convite para que estejamos juntos amanhã, tão logo acabe o meio-dia na Itararé. Saiba que você pode ser personagem do nosso programa, falando com a nossa produção e dizendo o que tem para nos contar. Nós estamos em múltiplas plataformas digitais com toda a programação ao vivo, incluindo o Facebook. E as notas que eu divulgo aqui caem no blog do Paulo Roberto, que é esse aí, camisa10.net.br. Vamos assistir ao que eleitoral? Vai até a próxima quinta-feira. Grande abraço para você, boa tarde e até amanhã.